Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Sejam bem-vindos, ouvintes, ao episódio 103 do Perdidos na Estante. Não, vocês não se enganaram ao sintonizar o canal. Sou eu, Paulo Vinícius, estou aqui invadindo a praia para trazer a vocês um episódio sobre um dos livros mais favoritos entre 10 pessoas, que é Amiga Genial, de Helena Ferrante. Antes de passar para as minhas convidadas, quero só comentar que esse episódio ele faz parte da iniciativa do podcast Delas, que acontece ao longo de todo o mês de março. É uma iniciativa voltada para valorizar a participação de mulheres na podosfera. Então, eu estou aqui muito mais como invasor, né? O meu papel aqui é unicamente o de mediar a conversa entre duas colegas geniais que estão aqui compartilhando esse espaço comigo. Primeiramente, quero apresentar a nossa convidada, Camila Cabete. Camila, fala um pouquinho sobre você. Oi, Paulo. Obrigada pelo convite para falar sobre a minha autora preferida da vida. Eu sou muito viciada nessa autora, principalmente nessa tetralogia, que foi por onde ela me pegou pelo pé, sabe? Eu sou do Disfarces Podcast, também falo de literatura lá, porque literatura faz parte da minha vida, né? Eu trabalho no mercado editorial. Então, obrigada pelo convite, tô animada. Que isso, é um prazer ter você aqui. E também quero passar a bola para a nossa mais nova integrante da equipe do Perdidos na Estante, a queridíssima, amiguíssima e companheiríssima do Ficções Humanas, Amanda Barreiro. Amanda, seja bem-vinda. Fala um pouquinho sobre você. Quem é você nessa podosfera literária? Oi, Paulo. Oi, Camila. Obrigada. Tô aqui também como você invadindo, porque o primeiro episódio como participante, como integrante aqui do Perdidos na Estante. Eu também tenho que falar que eu sou apaixonada pela escrita da Helena Ferrante, mesmo não conhecendo tanto assim, mas é muito difícil ter um primeiro contato com a autora e já não ficar completamente arrebatado. Então eu também tô super animada de participar da gravação desse livro maravilhoso que é Amiga Genial e de poder conversar com vocês que também são queridíssimos. Então é nessa vibe super animada que eu queria pedir à minha querida convidada Camila Cabete que fizesse uma sinopse do livro, mas não uma sinopse qualquer. Ai, meu Deus. Não uma sinopse qualquer. Queria pedir que você fizesse uma sinopse de Amiga Genial na forma de um diário. Como se eu fosse a personagem? Exatamente. Tá, então vamos supor que eu seja a Lena, tá? A Lenu. Então, querido diário, aquela desgraçada da Lina não me deixa em paz. Eu não consigo viver a minha vida por mim mesma sem me comparar com aquela vagabunda. E é isso. Um beijo. Tchau. Muito boa. Ai, gente, eu muito não bom consigo esse não começo. pensar na Lina, sabe? Muito bom esse começo. E, gente, fiquem conosco que no próximo bloco vamos começar a falar sobre esse livro fantástico, né? Que é Amiga Genial, da autora Helena Ferrante. Vou chamar o assistente agora para falar os dados da obra. Amiga Genial é o primeiro volume da tetralogia napolitana, a série que fez Helena Ferrante despontar como um dos principais nomes da literatura mundial nos últimos anos. Contando uma história que atravessa décadas, ela mostra a trajetória de duas amigas que vivem em uma Nápoles cercada de desafios e obstáculos. Helena Ferrante vai nos colocar diante da infância e da adolescência destas jovens mulheres neste primeiro volume, onde veremos várias histórias que se cruzam. Então, meninas, vamos agora pro bloco sem spoilers. Vamos falar sobre Amiga Genial. E eu não poderia começar essa conversa sem eu falar sobre a figura curiosa que é a autora Helena Ferrante. Helena Ferrante, para os ouvintes, ela é uma figura que ela é curiosa pelo fato de que nós não conhecemos a autora. Nós não sabemos como ela é, se ela tem cabelo louro, olhos azuis. Não sabemos quem ela é. Ela escolheu uma espécie de anonimato, ao qual ela cultiva uma imagem bem afastada dessa coisa que é tão comum que é no século XXI, que é do autor usando redes sociais para divulgar trabalho. Ela utiliza de uma forma bem curiosa, tá?
Então, É. a minha pergunta que eu queria fazer a vocês duas é: se vocês acham relevante pra obra dela ela ter esse tipo de comportamento, de atitude, e se isso colabora ou não pra obra ganhar um outro nível. Posso começar? Amanda, você quer Pode, começar? deve. Fica à vontade. Então, essa história... Obrigada, gente. Essa história do anonimato, né? Helena Ferrante é um pseudônimo, então ninguém sabe o real nome. Na verdade, já descobriram, né? Um jornalista italiano fez uma pesquisa e descobriu que ela é uma senhora de meia idade. Eu acho que ela já tá na faixa dos 70 anos. Ela sempre foi tradutora, mora em Nápoles. Mas os fãs ficaram revoltados com esse jornalista, né? Tipo, como assim? Ela não quer ser vista, ela não quer ser conhecida. Então, ele foi meio que colocado de lado e a gente continua respeitando o anonimato dela. Eu nem sabia disso, mas já fico revoltada. Pois é, você não dá uma revolta? Dá. Deixa ela no anonimato dela, sabe? É verdade. E eu acho que esse anonimato, não sei se a Amanda vai concordar comigo, mas eu acho fundamental, porque as obras dela são muito autobiográficas. Então, ela... Assim, parece que ela fala, pelo que eu entendi, até a própria história da Lenu, né, fala um pouco disso também, que ela falando tão claramente sobre a história, né, do subúrbio de Nápoles, a história se passa no subúrbio de Nápoles, que é muito violento, né, ela colocaria algumas pessoas em risco, sabe? Então, fora a confusão que seria na família dela e tudo mais. Então, eu acho que o anonimato, nesse caso, foi muito inteligente da parte dela. Fora que eu acho que essa correria da fama, né, do você ficar muito em evidência, como autor, eu acho que não combina muito, né? O autor, ele precisa do tempo dele pra produzir, pra poder escrever. Então, nossa, eu acho ela muito inteligente em fazer isso. Eu acho, assim, não só isso que você falou, mas complementando, as obras dela têm um teor muito introspectivo, além da questão autobiográfica. E eu acho que ela não é uma autora, tipo, best-seller, pop, famosinha, tipo Dan Brown e tal. Então eu acho que isso nem combina com a fanbase dela, não combina com o que ela escreve, não sei, eu acho que fica meio artificial pensar nela como uma autora com esse destaque, com essa fama toda. Então eu acho que realmente, né, esse anonimato é uma característica dela e da obra dela. Sim, ela é muito profunda, né, Amanda? Tipo, ela escreve sobre coisas que a gente provavelmente não teria coragem de escrever. Eu lembro que quando eu li o Amiga Genial, eu fiquei, nossa, ela teve coragem de escrever sobre isso, sabe? Ela falou sobre relação de amigas mulheres, né? Ela falou sobre inveja, ela falou sobre coisas que a gente nem admite pra nós mesmos. E de forma muito natural, né? E ela colocou tudo no papel, sabe? E outros livros que eu tive chance de ler dela, ela faz a mesma coisa. E como você falou, é arrebatador, sabe? Parece que ela lê a nossa alma e eu fico impressionada com a coragem que ela tem. Não, e fora que tem uma quantidade de personagens presentes na obra que a gente se perde mesmo, né? Se a gente não ficar ligado sobre a quem ela tá se referindo em determinado momento, fora que esses núcleos também eles vão mudando à medida em que as personagens vão entrando em outros lugares, né? No caso, por exemplo, a Lenu vai entrando no liceu, no ginásio. Elas vão crescendo. A Lila vai entrando em contato com outras pessoas. Então, é até engraçado, porque a primeira vez que eu peguei o livro, e tem aquela relação dos personagens, a família tal, aí tem fulano, ciclano, eu falei assim, que isso? Game of Thrones, isso? Aí depois eu pensei, não, isso é realmente necessário. É porque a gente realmente se perde. E o mais legal de tudo, não sei se vocês concordam comigo, é que ela conseguiu criar personagens únicos. Eles não repetem características. Sim. Né? Eles são, tipo, realmente tem os dilemas, os problemas, as características. Eles são muito humanos, né? Não tem ninguém totalmente ruim, ninguém totalmente bom. Tem pessoas com muitas falhas, mas sempre muito humanos, né? Demonstrando, às vezes, compaixão
paixão, nos momentos que você menos espera, é praticamente a vida, né? Tipo, a sensação que eu tinha quando eu terminava de ler, quando eu fechava o livro, é que eu ia me esbarrar com qualquer um deles a qualquer momento na rua, sabe? De tão bem construído que foram os personagens. E eu acho que eles são tão reais que é como você falou, Camila, ela escreve coisas que a gente não tem coragem nem de admitir pra nós mesmos. Então eu acho que isso provoca o leitor, porque você lê a Lenu tendo inveja da Lila e você fica, ai, que raiva, ela tendo inveja da amiga. Mas é porque aquilo bate em alguma coisa dentro de você. Você se pega Total. numa situação que você se lembra de alguma coisa que aconteceu, de alguém. E aí você vai pra Lila e também ela tem os erros dela e você fica, eu não sei de que lado que eu tô. Quem é que tá certo? Às vezes eu ficava com raiva da Lina e depois eu ficava com raiva da Lenu, Eu sabe? também. Então... E assim, é aquela história, todo mundo, toda menina já teve uma amiga genial, né? Sim. Ou como Lenu ou como Lila, sabe? Sim. Então, eu acho impressionante ela ter essa coragem e essa simplicidade, porque a escrita dela é simples, né? A simplicidade dos gênios, né? Sim. Sim, eu ficava bobo com como ela conseguia... Porque boa parte da história, se você for parar pra pensar, primeiro, ela é narrada em primeira pessoa, eu já volto nisso daqui a pouquinho, né? Mas tem vários momentos que são extremamente descritivos. E não é chato, é legal até. Ela pega um pouco pesado na mão de vez em quando, mas no geral, você consegue levar a leitura numa boa e consegue se situar dentro daquele universo que ela cria. Eu diria que você consegue até visualizar o que ela escreve. Porque eu me senti em Nápoles quando ela tava descrevendo. Nossa, eu me senti muito em Nápoles. Sim. Aquele muito. passeio que eles fazem na cidade de Nápoles, que eles vão tomar sorvete. Eu fiquei tipo, nossa, eu tô aqui junto. As férias que eles vão pro litoral, Também. né? Tipo, me senti muito ali presente. Mas eu queria aproveitar que a gente tá falando de personagens, perguntar qual deles, com exceção das duas protagonistas, vocês mais gostaram da história? Olha, eu gostei muito da mãe da Lenu, porque ela é uma demônia, né? Ela é praticamente uma demônia, mas ela vai ao longo mostrando o sofrimento de mulher pobre, né, no subúrbio de Nápoles. Eu me identifiquei demais com a história das mulheres aqui do subúrbio do Rio, que foi onde eu cresci, sabe? A gente é muito similar, né, como povo. Vocês não acharam? Porque é um povo muito violento. É um povo muito barulhento, muito passional, né? Então foi tudo que eu vivia assim, no meu crescimento. Sou nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro, então eu me identifiquei demais. E quando vinha essa relação da mãe da Lenu e a Lenu, é muito amor e ódio, né? Muitas dores ali envolvidas, eu fiquei fascinada por ela. Sim, não, eu posso falar que assim, depois que eu me casei, eu me mudei pra um município que fica próximo à Zona Oeste, no Rio. Eu não vivo num lugar que é semelhante ao que a Lenu e a Lila vivem. Que, se a gente for parar pra pensar, lembra muito um conjunto habitacional. Lembra? Lembra Bastante. Né? Lembra muito. Claro, com várias coisas dentro, com lojas. E a gente consegue identificar vários dos personagens de Amiga Genial na convivência que a gente tem, né? Sim. Aquela pessoa que é mais violenta, o outro que é o mascate, o dono do armazém. Você tem esses personagens e ela consegue transmitir isso muito bem pra trama. Ela consegue trazer essa vivência. E pra você, Amanda, qual o personagem, tirando as duas protagonistas, que você mais gostou? Olha, que eu mais gostei é um pouco difícil, porque como eu falei, eu acho que todo personagem do livro é muito dual. Tem, assim, defeitos e qualidades muito antagônicas. Mas, assim, eu vou falar Posso falar o que eu mais detestei? Eu acho que amor e ódio tá ali, ó, tudo juntinho. Acho que o personagem que mais me marcou, que mais me deixou, assim, revoltada foi o Donato. O Donato o Donato. Odiável. Exatamente, porque com toda aquela violência que tem no subúrbio, dos principais vilões, digamos assim, entre aspas, né? Ele é o pior
mas ele não demonstra ser. Todo mundo adora ele. Uhum. E eu acho que ele foi o personagem que mais me causou emoções complicadas durante a trama. A começar lá de quando elas eram crianças, aquele escândalo todo com a amante, não sei o quê. E até... Enfim, não podemos falar agora. Mas ele me causava ânsia, Sim, sabe? total. Eu ficava imaginando a imagem dele. Nossa, e na série foi muito fiel, né? Foi. Não sei se vocês viram a série na HBO. Sim. Mas é muito fiel também. Mas e também aproveitar, já que a gente ainda não focou nas duas personagens. Assim, eu não sei se vocês tiveram essa percepção, mas pra mim, eu acho a Lenore uma narradora super não confiável. Não, também acho. Porque ela tá narrando a visão dela sobre os acontecimentos. E embora ela tenha, né, essa relação de muita proximidade com a Lila, a gente tem uns momentinhos na história que são algumas falas estranhas, né? Algumas falas, tipo assim, opa, peraí, aí tem coisa. Como vocês viram essa forma narrativa da autora? Ela conseguiu me enganar algumas vezes. Eu acho que ela é uma narradora não confiável, né? Porque ela só vê as coisas pela ótica dela, né? Então, tanto é que, eu não sei se eu posso falar agora, mas a trama, a tetralogia não se fecha completamente, né? Porque, na verdade, ninguém nunca tem a visão completa da realidade. Então, você termina a tetralogia assim, né? Como a gente fica na vida, às vezes, né? Tentando entender uma situação, mas a gente nunca vai entender porque a gente nunca vai ter todos os lados daquela situação, né? Então eu acho a Lenore muito sábia e observadora, o que é ótimo, mas com certeza as emoções dela às vezes interferem na narração total. Concordo. E é muito interessante isso que você falou de nunca se fechar, porque eu acho que esse é o objetivo de ser uma história narrada em primeira pessoa. Uhum. A gente sempre observar, porque são tantos pontos, tantas vidas ali acontecendo, e a gente nunca tem certeza de quem realmente tá certo e se tem alguém certo, porque na vida não existe essa certeza. Não existe. Então ela não é confiável, realmente. Então, até agora a gente procurou se segurar um pouquinho pra não falar de muitos spoilers. A gente tá se coçando aqui pra poder entregar o jogo, né? E comentar livremente. Então, para os ouvintes que ainda não leram o livro, tá? Que se incomodam um pouco com receber muitos spoilers, parem agora, depois sigam pro bloco de créditos finais, tá? Porque o próximo bloco a gente vai falar sobre o livro com spoilers. Então a gente vai falar livremente. Vou passar a bola. Amiga Genial vai nos colocar diante de Leno e Lila, duas garotas que se tornam amigas em uma escola em Nápoles. Suas vidas não poderiam ser mais diferentes, mas essas amizades as colocarão diante de vários desafios enfrentados em uma Nápoles que mostra a violência, o preconceito, os amores e dissabores de uma vida difícil. Narrado por Leno, a história vai tomando corpo e nos apresentando personagens cativantes que irão construir um labirinto de histórias que se intercruzam dentro daquele pequeno universo onde elas vivem. E aí, agora é hora de liberar os spoilers. Estão liberados? Ai, que alívio. É isso aí. Agora vamos falar tudo que dá pra falar. E o final, ele é o seguinte... Nem tanto, vai, nem tanto. Então, gente, cara, o conjunto habitacional onde elas vivem é tão legal, cara, mas é tão legal. Assim, legal não no sentido de, caramba, as coisas são felizes e maravilhosas, né? Porque a gente tá falando de uma Nápoles dos anos 50 e anos 60. Com a Camorra vivendo próxima, né? A Camorra é uma organização criminosa que controla o sul da Itália. Então, é uma Itália que acaba de sair da Segunda Guerra Mundial. A gente vai deixar pra falar isso um pouco mais, né, no episódio que vem. Mas é um bairro que convive com a violência. A violência, ela é parte do dia a dia. Né? Algumas coisas que são até um pouco naturalizadas no livro são chocantes. Muito. Né? Muito. A violência contra a mulher, né, é uma coisa muito forte e que pode causar gatilhos, né, nas pessoas que leem, porque é as mulheres são muito oprimidas, né? Você tem todas as figuras, assim, né, de opressão. A mulher louca que ficou louca de amor por causa daquele demônio daquele Donato, né?
ela ficou completamente inspirada, né? E com uma família super disfuncional. Todo mundo ali tem famílias disfuncionais, Todo né? mundo. Aliás, a violência familiar é outro ponto, né? Nossa, os pais super violentos, né? Com exceção do pai da Lenu. Eu acho que a Lenu teve muita sorte de não ter um pai, assim, tão opressor, né? Que, inclusive, depois se orgulhou do fato dela seguir os estudos, né? Até a mãe, que era contra no início, depois foi uma das grandes incentivadoras dela continuar pra faculdade e tudo mais. E ela, na verdade, teve sorte, porque a Lila, cara, ela foi uma desgraçada, né? Ela foi totalmente desgraçada pela família e era totalmente uma mulher que eles usaram como moeda de troca, né? Então, Sim. É muito chocante, assim. Essa parte que mais me pegou foi a violência contra a mulher. Eu também achei muito chocante a violência contra as crianças, sabe? As crianças são muito violentadas durante toda a parte da infância delas, né? Das protagonistas, que elas têm esse contato com as crianças. E a gente sempre vê os maus tratos, como as crianças eram ridicularizadas na escola, que também é uma violência, dentro das suas casas, nas ruas. Isso era muito comum, muito naturalizado no livro e bastante chocante também. Crianças trabalhando, né? Sim. Que tinham que sustentar a própria família. É uma Itália, como você falou, né, Paula? E a gente vai falar melhor pós-guerra, então eles estavam do lado dos perdedores. Então, né, foi uma Itália bem sofrida, assim, nesses períodos. E é lógico que, como a gente sabe, né, nesse sistema podre que a gente vive, quem sofre mesmo são os pobres. E ela descreve bem a vida, né, da camada pobre de Nápoles. Sim, eu consegui identificar bastante da minha própria realidade. Que eu dou aula em uma comunidade de risco. O que esses meninos passam é muito semelhante com o que acontece no livro. É uma falta de perspectiva, é um pais violentos, é o pai que é alcoólatra, é a mãe que sei lá, precisa trabalhar fora, ou faz parte de uma religião que é opressiva. São tantas realidades diferentes, a autora ela consegue trazer isso muito bem pro livro. E assim, a gente fica se perguntando, isso não tem como acontecer no Brasil, sem Nápoles. Gente, isso é totalmente Brasil, sabe? Muita gente. É muita gente. É muita gente ali. É porque vocês forem pra lugares mais pobres, zona oeste do Rio de Janeiro, subúrbio, você vai ver que essa realidade ela é presente ainda nos dias de hoje. Ela não é tão estranha assim quanto pode parecer. Claro, algumas das profissões presentes ali, elas acabaram perdendo espaço por causa do desenvolvimento tecnológico. Mas a ideia de a criança trabalhar com os pais, ela existe totalmente. A criança já era preparada para trabalhar. Estudar era coisa de gente rica, era até mal visto, né? Tanto é que a Lenu teve que penar, né? A professora dela, a professora do bairro, que viu nela um talento, uma predisposição para estudar, que lutou para que ela seguisse os estudos, né? Porque isso definitivamente não estava nos planos da família, né? Então, o que vocês acharam dessas transformações que elas acabam passando, né? Porque elas acabam se sentindo estranhas dentro daquele espaço. O estranho no ninho. Peraí, né? Eu me desenvolvi mais do que aquilo que o bairro me permite desenvolver. E aí, tanto uma como a outra, elas acabam tendo reações diferentes a essa mesma percepção. O que vocês acham? Como que vocês enxergam essa passagem? Eu acho isso muito nítido na Lila, porque a Lila é o potencial desperdiçado, né? Ela é a própria repressão à mulher. Uma criança brilhante, depois uma moça brilhante que só servia pra mão de obra e, não sei se eu posso falar tanto spoiler assim, mas pra servir de moeda de troca, como a Camila falou anteriormente. Então, eu vejo essa transformação nela e ela vai se fechando cada vez mais. E ela é a parte mais espirituosa da trama, mais espontânea, mais corajosa. Essa chama vai se apagando um pouco conforme ela vai crescendo, porque ela vai vendo que a Lenu tem esse desenvolvimento, tem esse reconhecimento, e ela não. E ela tá sempre ali no cantinho dela, não pode estudar, não pode fazer o que quer. Ela tenta o sapato, não é tão bem aceito pelo pai.
enfim, todas as oportunidades ela vê se fechando. Então a passagem de tempo pra Lila é muito cruel. Eu também vejo dessa forma, que a Lenu, ela teve a capacidade e a sorte, né, o privilégio de seguir os estudos, e a Lila, que era muito mais genial, que eu acho que a amiga genial, na verdade, é a Lila, mas eu acho que a Lila enxerga a Lenu como amiga genial, né? Sim. Mas quem era superdotada, né, com capacidade criativa, ela escrevia, ela era excelente em matemática, ela ganhava todas as, né, ela era uma superdotada, né? Depois a gente Sim. vê que ela tem capacidades fora do comum, e ela é justamente quem se apaga, né? Porque foi moeda de troca primeiro, e aí ela deixa todos os ressentimentos dentro dela, e aí ela se transforma realmente numa pessoa muito amarga, como uma forma de se proteger do mundo, sabe? Então ela é abusada repetidas vezes, casada com um crápula, e ela também não é uma pessoa fácil, ela também não é uma pessoa flor que se cheire, né? Porque esse ódio enraizado se transforma em violência, então ela acaba se tornando uma pessoa violenta também. Então, as duas, o caminho delas se separam aí, né? A Lenu vai para o mundo acadêmico e tem contato com pessoas de outras classes, né? Tem contato com os filósofos, os pensadores, e a Lila se afunda cada vez mais naquela realidade do subúrbio de Nápoles, né? E até quando ela dá uma retomada na carreira dela, né? Que ela consegue, é ali que ela coloca as bases do novo negócio dela, né? Ela tenta, dentro daquele espaço, se tornar melhor do que o espaço. É como se ela estivesse tentando reescrever as regras do lugar. É isso mesmo. Cara, e assim, tem algumas situações que acontecem ao longo do livro que deixam a gente triste, né? Porque a gente percebe o quanto a Lila, ela acaba absorvendo essa raiva e transformando em alguma outra coisa, porque ela não consegue lidar com aquilo. Ela sabe do que ela é capaz, mas ela não vê saída naquilo. Uma delas é toda a questão do sapato mesmo, que ela tá tentando fazer com o irmão, e aí, num primeiro momento, acaba não redundando em nada, e num segundo momento acaba sendo um negócio estranho. Não tem como definir aquilo. É um negócio, uma situação estranha que ela tem com o personagem, né? E a outra cena é de quando ela tenta aprender grego. Né? E ela aprende por si só. Porque a Lenu tá aprendendo grego no liceu. Ela quer aprender tudo que a Lenu aprende, né? Como uma forma de mostrar pra Lenu que ela também é capaz. Uma quer ser a outra o tempo todo, né? Essa que é a verdade. É incrível isso. É muito feminino, né? Tanto é que o meu companheiro tentou ler e ele no início ele falou, meu Deus, não tô conseguindo, é muito denso. Porque são dramas muito femininos, né? Que a gente se vê muito nessas tramas emocionais, assim. A gente é muito cabeça, né? Sim. E aí a gente tem que falar sobre a estranha amizade que elas têm, né? Porque é uma amizade, mas ao mesmo tempo é uma rivalidade. Em vários momentos elas fazem verdadeiras odes de amor uma a outra, e no outro momento não, né? Eu acho que elas são a rivalidade que o patriarcado impôs entre as mulheres, melhor descrito na literatura mundial, assim. Porque você consegue ver que elas se amam profundamente, mas a rivalidade é sempre uma coisa presente, palpável, né? Quase que dá pra pegar no ar essa rivalidade. Tanto da Lenu com a Lila, quanto da Lila com a Lenu, né? Então é uma coisa bem recíproca, assim. Uma é sempre o espelho da outra, né? Elas, por mais que elas fiquem tempos em separação, né, vivendo as suas próprias vidas em locais diferentes, até cidades diferentes, o retorno é sempre fulminante, né, do encontro das duas. Mas eu acho que é um reflexo total dessa sociedade ridícula que a gente tem, patriarcal, que é de colocar sempre uma mulher rival da outra, né? Então, o que você acha, Amanda? Eu acho que eu não conseguiria falar melhor que você. É muito imposto pra gente isso, né? Desde criança,
as meninas são ensinadas a serem as melhores meninas e a serem rivais das outras, a competirem a mais bonita, a mais magrinha, a com cabelo mais bonito, a mais inteligente. Então, elas são um reflexo disso, né? De uma sociedade que usava a mulher como propriedade e que, portanto, essa propriedade tinha que ser superior à do outro, né? Tinha que valer mais do que a do outro, porque ela tinha que conseguir um casamento melhor no final das contas. E elas ilustram isso muito bem e, infelizmente. Pois é. A gente sente isso até hoje em dia, né? Sente. Tipo, quando tem um grupo muito grande de mulheres e começa... É meio que instintivo, mas não é instinto. É uma coisa programada pelo patriarcado para realmente não juntar a gente, que a gente seja rival. Foi uma construção do patriarcado, é verdade. É uma construção, porque isso não é natural da gente, né? A gente é agregadora, a gente é o oposto do que foi vendido pra gente, de que a mulher é competitiva. Não, nós não somos. Nós fomos criadas para, né? O que é diferente, não é biológico. E isso era uma coisa muito forte, que eu sentia que as duas sofriam, né? Quem não sofre com isso, né? De ter que se comparar sempre com o outro, né? A sua própria vida nunca é o suficiente, porque quando você olha para o outro, para sua amiga genial, né? Não, você tem que ultrapassar aquilo, você tem que se igualar àquilo. Então é mais um tipo de violência, né? Mais um tipo de violência, concordo. Não, é interessante porque às vezes eu converso com a minha esposa e a gente comenta muito sobre esse assunto, o quanto amizades entre homens e amizades entre mulheres são diferentes, né? Diferentes em níveis totalmente à parte, porque um homem tem uma amizade com outro homem, ele é aquela coisa do companheirismo, da parceria. Claro, tem as nossas rusgas, é claro, mas eu não sei a expressão. Uma que eu costumo usar muito é que homem é muito mais direto com o outro. Ele é muito mais reto e direto. É a famosa broderagem, né? Homem é mais reto. Então você sabe o que o outro tá sentindo, por quê? E aí isso é uma coisa muito também da sociedade patriarcal. O homem não pode demonstrar ser muito sensível. Que se ele demonstra que é muito sensível, alguma coisa está errada com ele. Pois é. Enquanto que a mulher tem essa relação de amizade / rivalidade. Tanto no livro também foi muito forte pra mim a opressão em cima dos homens, né? Que os homens sofrem tanto quanto as mulheres num sistema patriarcal, né? Então você vê, o homem tem que se acabar de trabalhar pra sustentar a família. Ele tem que fazer o que ele mais odeia, né? Mas é obrigação dele trabalhar no negócio de família. Ele tem que tratar a mulher de uma determinada forma porque a sociedade diz que se ele não fizer isso, ele vai ser fraco. É claro que tem os mau caráteres, né? As pessoas ruins de natureza, né? As antiéticas e tudo mais. Mas tem muito homem ali, né? Ao longo da trama que sofreu tanto quanto elas, né? Foram presos e por conta da ditadura e foram massacrados socialmente porque eram pobres. Então a gente vê sofrimento para todos os lados nesse livro, né? Eu acho que tem muito aquela questão da fragilidade masculina de... como posso falar? Certas humilhações, tipo, você vai deixar isso? Você não é homem suficiente? É a masculinidade sensível, Sim. né? Que se ele não tomar uma atitude, ele não é homem. Sim. Então, bem coisa da sociedade patriarcal, eu creio que isso foi trazido um pouco também pro Brasil. Claro, a gente tem muito da colonização portuguesa no processo, claro, mas também tem um pouco da migração italiana quando veio ao Brasil. Sim. Eu percebo isso porque o meu avô era descendente de italianos. Então, os relatos que a minha mãe fazia de como que era a criação dela, era tudo nesse nível. O filho aprontou, ele vai levar porrada, vai ser atirado pela janela. Porrada de cinto, entendeu? De parar no hospital. É você disciplinar, é disciplina pela força. Outra coisa também que é bom a gente também deixar bem claro para os ouvintes, é que essa questão, né, da proteção à criança e ao adolescente, do ECA, isso é algo bem recente. Super recente.
super recente, década de 80, década de 90. Ou seja, aquela visão que a gente tem da sala de aula, né, do professor. Eu acho até que, e a gente vai discutir isso na série, a série nem coloca bem essa questão, porque o professor, ele não só ficava no meio da sala de aula, mas como ele ficava degraus acima dos estudantes. Degraus acima, porque aí você demonstra que o professor, ele é o cara que tá no comando da sala de aula. E os alunos, eles são subservientes ao professor. Ele só fala quando o professor se dirige a ele. Então, aquelas humilhações que a gente vê ao longo do livro, elas já acontecem, elas faziam parte do processo. Eu até achei que eu viria a famosa porrada com o pau na mão do aluno, porque isso também era bem comum também. Mas elas tinham sorte, né? Elas tinham uma escola só ali na comunidade, uma professora que realmente se preocupava, né? Uma professora que acompanhou a turma, né? Do início ao fim do ensino ali fundamental deles. Então, eu acho que muita coisa que a Lenu veio a fazer vem muito daquela professora. Então, eu acho que a professora é uma personagem principal, né? Com certeza. Na trama. Só reforçando o que o Paulo estava falando, inclusive as crianças não eram vistas como crianças, né? Não existia essa ideia de infância, de brincar, de lazer, de qualidade de vida. Elas eram mini adultos, né? Então, exatamente. Não tinha essa preocupação com violência, com trauma. Nossa, nem se falava em trauma. Enfim, eu queria também perguntar a vocês qual cena foi marcante pra vocês, que destacou o livro. Olha, nesse momento, os 4 livros se confundem na minha cabeça. Né? Então eu não sei mais o que foi do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Porque ela também volta muito, né? Nas lembranças e ela tudo. Vai e volta. Então, mas aquela cena onde elas perdem a boneca... sim. A Lenu perde a boneca, na verdade, né? É muito forte pra mim, assim, porque essa cena ela vai acabar se desenrolando no final do 4º livro, né? Então, é muito significativo pra mim, ficou na minha cabeça, assim. Eu acho que pra mim é o passeio à cidade, né, de Nápoles, quando eles saem do subúrbio, porque ali eu vi a grandiosidade da escrita da Helena Ferrante no que diz respeito às descrições, aquelas sensações todas. Eu literalmente me senti passeando com eles. E outra cena também muito marcante, eu sei que era só uma, mas eu vou falar 2, é a do Ano Novo. Ah, sim. Aquela cena pra mim é um ponto de virada no livro. Ali vários personagens se definem pra sempre, né? O caráter de várias pessoas se define ali, naquele momento. Pelo menos pra Lenu, né? Que a gente tá vendo pela ótica dela. E pra você, Paulo? A minha cena que eu achei marcante é aquela que a Lenu e a Lila estão passeando pelo bairro e os irmãos Solara, aqueles lindos, aqueles fenomenais, aqueles caras gentis e parceiros, né? Bom caráter, Marcello e Michele, né? Encostam pra dar uma cantada nas mocinhas que acabaram de passar pelo seu processo de crescimento. E aí, eles estão passando uma cantada na Lenu, né? Curiosamente. A Lila acaba tomando as dores da Lenu e ameaça o Marcello, o Marcello com uma trincha bem no pescoço dele. Né? Isso demonstra várias coisas. Primeiro, a amizade entre as duas. Segundo, toda a violência presente naquele conjunto habitacional. E terceiro, a questão da violência contra a mulher. Ali é uma cena maravilhosa para trabalhar 3 temas em uma única cena. Ali a autora ela foi perfeita. E é interessante que essa cena fez com que ele se apaixonasse por ela perdidamente. Né? Ai. É um SM, né? Exatamente. A parada dele era um SM. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na Estante. Enfim, agora que nós descobrimos que Marcello Solara era um sador, né? Chegamos ao final desse episódio. Eu queria pedir
as mocinhas que descem de 1 a 5 selos cabulosos. Eu sei que a gente quase não usa mais os selos cabulosos, mas eu gosto dos selos cabulosos, porque eu sou um clássico ouvinte do Leitor Cabuloso, então tinha que trazer os selos cabulosos de volta. Ai, que emoção, vou usar os selos cabulosos. Os selos cabulosos. Então, de 1 a 5 selos cabulosos, que nota você dá à Amiga Genial de Helena Ferrante? Olha, eu dou 5 selos, viu? Porque ao conjunto da obra, né? A tetralogia, na verdade. Porque eu achei um trabalho, assim, fantástico de literário, sabe? De descrição, de construção de personagem. E quando eu terminei o quarto, eu fiquei de verdade com saudade dos personagens, assim. Quando isso acontece é porque a leitora, sabe, me fisgou. A leitora não, a escritora. E essa escritora, ela consegue me fisgar em todos os livros. Eu pensei assim, essa tetralogia foi muito boa, então o resto não deve ser muito bom. Não, cada livro que eu pego dela é tipo uma rasteira, sabe? E eu amo igualmente, então eu vou ser bem puxa-saco. Eu também dou 5 selos cabulosos, porque eu só li o primeiro, mas não tem como. Ela tem um trabalho genial com todas as descrições, a escrita dela, as personagens, a ambientação, tudo. É muito bem pensado, é muito bem construído. Não tem como dar uma nota menor. Então, eu dou 5 selos cabulosos também. Apesar de não ser exatamente aquele livro que é a minha praia totalmente, né? Mas eu gostei demais da forma como a autora ela apresenta a sua história, seus personagens, como ela nos coloca dentro daquele ambiente sufocante que é o conjunto habitacional onde elas moram. E se a gente for pensar, quase todo o primeiro livro ele se passa naquele pequeno bairro. A gente tem poucos momentos em que ela vai para tirar férias numa ilha, ou ela vai pro liceu, e aí lá ela convive com outras pessoas, mas o grosso da história, mais de 80% é num espaço só. E ela consegue transmitir toda essa realidade, essa veracidade daquele lugar. Os personagens são muito diferentes um do outro. Isso é um ateste para a capacidade da autora de criar narrativa, ambiente e personagens. Eu fiquei curioso, porque a autora ela é sem vergonha, ela deixa um gancho narrativo filho da mãe pro segundo volume. Ela acaba, tipo assim, ela nem encerra. Tipo assim, ela já joga direto assim, agora leia o segundo livro. Exatamente. Eu li em seguida, assim, 1, 2, 3, 4, sabe? Meu Deus do céu. Então, é com toda essa alegria, essa energia positiva desse livro sensacional que, Amanda, Camila, por favor, falem das suas redes sociais, como as pessoas podem encontrar vocês nessa internet de meu Deus. Bom, eu sou bem fácil de encontrar, porque eu sou Camila Cabete em todas as redes sociais. Então, Twitter, Facebook, Instagram, é Camila Cabete. E eu tenho o meu queridinho projeto, meu podcast, Disfarces Podcast, que eu tô em todos os provedores, os principais provedores de podcast. A gente tá num site também, eu coloco os episódios lá para serem escutados online, que é o disfarces.com.br. E nas redes sociais, a rede do Disfarces é @disfarcespod no Instagram e no Twitter. Obrigada pelo convite, adorei participar para falar dessa autora maravilhosa. Ai, que ótimo. Amanda, como as pessoas te acham, Amanda? Eu sou manda.barreiro no Facebook e manda_barreiro no Instagram. E também sou resenhista no Ficções Humanas. O Ficções Humanas está em dose dupla hoje, porque vocês também podem me encontrar nas redes sociais do Ficções Humanas, no @Ficções Humanas no Twitter e no @Ficções_Humanas no Instagram. Mas vocês vão me ver muito, muito mais agora, né, no Perdidos na Estante, porque e para a alegria de uns e a infelicidade de outros, eu estarei presente como host em mais episódios. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar a bola agora para o nosso assistente, que vai dar alguns recados para vocês. Talvez você não saiba ainda, mas o podcast Perdidos na Estante agora tem Twitter e Instagram. No Twitter estamos como @perdidosestante e no Instagram como @perdidosnaestantepod. Segue a gente lá.
O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio. A partir de R$ 5,00 por mês você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso. Faça sua contribuição em @leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me/leitor_cabuloso. Deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify. Você ouviu ao podcast Perdidos na Estante sobre Amiga Genial. A apresentação foi de Paulo Vinícius Figueiredo dos Santos, com as convidadas Camila Cabete e Amanda Barreiro. O assistente é Leonardo Tremichin e a edição vai ser feita pelo Ace Barros. Esse episódio ele foi produzido graças ao todo o carinho dado pelos nossos apoiadores. Nosso muito obrigado a eles: Rodrigo Leite, Aire Chu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, Nilda, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Janaína Vieira, David Figueiredo, Tiago Augusto, Carol Vidal, Deise Cristina, Caetano Jaques, Leandro Gomes, Francisco Faria, Tiago Ruediger, Marina Kondratovic, Alan Felipe, Lu Bento, Clécius Duran, Laine e Lica. Lara Prado, Alessandra Rocha. e Ricardo Brunoro. O nosso muito obrigado e o nosso carinho especial para todos vocês. É isso e até a próxima. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.